A gente já citou aqui para vocês alguns dias atrás que a tal anistia para o Bolsonaro não vai passar e que mesmo que se altere a lei da ficha limpa, provavelmente o STF considerará a alteração inconstitucional porque estará tendo o que nós chamamos dentro do direito de desvio de finalidade. Mas tem um outro fator que muita gente está ignorando, mas que a gente já citou aqui no canal. O Paulo Gonet deve apresentar a denúncia contra o Bolsonaro nos próximos dias. E aí, meu amigo, não terá papo de anistia, porque o indivíduo que articulou o golpe de Estado e que roubou joias do Estado brasileiro e mandou falsificar cartão de vacinação para fugir do Brasil, será denunciado, tornado réu, julgado e, pelo que eu tenho analisado de materialidade até aqui, condenado. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque uma matéria publicada na coluna da Malu Gaspar meio que joga água nos planos de ataque à democracia e de possibilidade de impunidade que o mito imaginava que teria. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, pra tristeza do senhor Jair Messias Bolsonaro, virou até um mantra aqui no canal, né? A gente tem começado vários vídeos falando. Pra tristeza do Bolsonaro, pra tristeza da Zambelli, pra tristeza dos bolsonaristas, pra tristeza de quem apoia o bolsonarismo, pra tristeza de quem apoia a extrema-direita no Brasil, porque realmente as últimas notícias que eles têm tido são todas realmente nesse sentido. Eles até estão atuando com a coisa que nós, que trabalhamos com comunicação, conhecemos como contra-narrativa, em específico eu que atuo na ciência política, por exemplo, e que ajudo também na elaboração de estratégias para a comunicação pública. Inclusive queria até comunicar para vocês aqui que eu me tornei o SECOM do meu partido aqui no município, né? Eu sou o Sidônio Palmeira, do meu partido aqui em Aracaju. Fui escolhido na última quarta-feira como coordenador de comunicação do Rede de Sustentabilidade do município. A gente tem outros planos aí também, inclusive para quem sabe, isso pode ir até para outros lugares, mas foco primeiro no município. E aí muita coisa que eu venho aqui no meu canal, inclusive, cobrando da comunicação do governo, vocês vão ver que a gente vai colocar em prática agora. Eu vou falar, olha, eu fiz lá e deu certo, olha, eu fiz ali e deu certo. Porque eu sempre falo, não adianta só criticar, tem de criticar e apontar a solução, porque criticar por criticar é atacar. E atacar não resolve problema. Política é a arte da discussão, política é a arte do diálogo, política é a arte, inclusive, das divergências. Isso faz parte do campo da política. Mas o que aconteceu? A gente tem visto aí, né, que por causa das falas recentes do Hugo Mota, né, que ele vai aceitar sim discutir qualquer tipo de tema que ele ache relevante, os bolsonaristas começaram a contranarrativa, publicando, o próprio Bolsonaro, né, aê, vai passar anistia, o presidente Hugo Mota falou que vai passar. Só esqueceram de combinar com o presidente Davi, né, porque o presidente Davi, que aparenta ter uma proximidade maior com o presidente Lula, presidente Davi Alcolumbre do Senado Federal, que é o presidente do Congresso também, tá? Ele tem interesse no seu estado natal, não só para ele, como para sua própria família, e é provável que a gente veja um alinhamento do Davi Alcolumbre com o governo inesperado por algumas pessoas. Eu não vou colocar muitas expectativas aqui, mas como eu sei que o Davi Alcolumbre tem interesses, já para o pleito agora de 2026, para ele, para pessoas ligadas à família dele, é provável que ele não busque nesse momento confrontos com o governo federal. É provável que ele realmente busque uma unidade maior. O Hugo Mota eu acho que vai ficar mais meio para lá, meio para cá, meio para lá, meio para cá, até definir uma linha editorial do Congresso Nacional sobre a sua gestão, digamos assim. Mas tem uma coisa importante que a gente já citou, que não tem papo de anistia. Se passar vai ser derrubado no STF, porque não se anistia crimes contra o Estado Democrático de Direito. A ministra Carmen Lúcia já falou sobre isso, o ministro Barroso já falou sobre isso, o ministro Xandão já falou sobre isso, o ministro Gilmar Mendes já falou sobre isso e o Dinão da Massa, né, nosso queridíssimo ministro Flávio Dino também já falou sobre isso. E caso passe a alteração da lei da ficha limpa, também será derrubada por desvio de finalidade. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, inclusive no canal ontem, para a gente não ficar repetitivo aqui. Volta aí no vídeo que a gente fez, que vocês estão vendo agora, meus amigos, bolsonaristas defendendo o fim da lei da ficha limpa. Não, cara, mas não é o fim da lei da ficha limpa, não. Eles estão pedindo para que a lei da ficha limpa tenha uma punição de inelegibilidade, ao invés de 8 anos, para 2 anos. O fim da lei da ficha limpa. Porque digamos que eu cometi um crime, eu sendo deputado supostamente, cometi suposto crime em 2022, e aí sou julgado em 2023, sou condenado em 2024, por exemplo, fico inelegível, a inelegibilidade conta do período que o ato teria acontecido. Então, se aconteceu o crime em 2022 e meu julgamento só foi encerrado no começo de 2024, por exemplo, e o crime foi em outubro de 2022, eu ficaria em tese inelegível até o final de 2024.
Não participaria de uma eleição municipal, mas poderia participar da eleição nacional em 2026. Então seria a legalização da corrupção dentro da política. E isso partindo da boca de parlamentares ligados ao PL, que são indivíduos que defendem o combate à corrupção. A gente até vê aquele papagaio que usa uma bandeira do Brasil no ombro, né, que se diz policial, o tal do Gilvan da Federal, que vive lá, não sei quem é ladrão. Parece que tem um papagaiozinho que você dá corda, e ele só fala a mesma coisa. Não sei quem é ladrão, fulano é ladrão, não sei quem é ladrão, só sabe falar isso, não apresenta um projeto. Inclusive fica aqui, ó, a crítica e também um desafio a você que é bolsonarista, que vem aqui às vezes xingar, falar abobrinha. Bota aqui embaixo uma lista de projetos apresentados por um parlamentar bolsonarista. Na verdade, uma lista não, que vai ser muito, eu tô sendo injusto, né? Apresenta um projeto feito por parlamentar bolsonarista, não é parlamentar de oposição ao governo, é parlamentar bolsonarista, em defesa de qualquer coisa para o país ou para a população. A maior parte dos projetos que os bolsonaristas apresentam no Congresso Nacional, quando apresentam, porque muitos deles nem apresentam projeto, basicamente só sai lá assinando o projeto em apêndice junto com os colegas lá, é contra o presidente Lula, é contra o povo pobre, e é para defender o Bolsonaro. Eles não fazem nada, tanto que agora eles estão usando o boné lá, né? Boné, como é que eles falaram? Boné, comida barata de novo, né? Que é o que eles falaram, né? Comida barata de novo, com o Bolsonaro. E aí a própria Folha de São Paulo tem esse material aqui, ó, de 2023, que mostra a inflação dos alimentos é de 57% no governo Bolsonaro. Tem uma outra matéria que a própria Folha de São Paulo também publicou ontem ou foi antes de ontem, dizendo que não é verdade o que está no boné do clã dos bolsonaristas, né? Comida barata de novo, Bolsonaro 2026. Que durante o governo Bolsonaro, nos 2 primeiros anos, pelo menos, que é a comparação que a gente está tentando fazer aqui, tá? A cesta básica no governo Bolsonaro foi 7 vezes maior do que é no governo Lula, por exemplo. Então, primeiro desafio, peça aí para um bolsonarista apresentar uma lista. Não, como eu disse, uma lista é muito, né? Mas um projeto apresentado pelo clã Bolsonaro, por pessoas que apoiam o bolsonarismo, que é em defesa do povo. Não tem. É só em defesa do Bolsonaro, para prejudicar o povo. Tanto que eles votaram, por exemplo, contra a isenção de quem recebe até 5 mil reais para ter isenção de imposto de renda. Eles votaram contra a não tributação de alimentos, por exemplo. É essa trupe aí que diz que defende ou que representa o povo, supostamente. E aí a gente precisa lembrar que a denúncia que o Paulo Gonet deverá fazer contra o Bolsonaro nos próximos dias, que é o que a gente acredita, porque pelo que a gente tem apurado aqui, e o que algumas fontes têm dito também nos bastidores aí da discussão do campo jurídico, é que a denúncia está amarrada, só que só está decidindo se vai ser feita uma denúncia só, envolvendo a tentativa de golpe de Estado, o roubo das joias sauditas e o cartão de vacinação falso, ou se vai fatiar. Eu já dei a minha opinião, por mim fatia. Por quê? Porque o STF julga um caso, condena ou absolve, julga outro caso, condena ou absolve, julga outro caso, condena ou absolve. E o prazo é mais rápido. Se você juntar todos, vai ser muito mais demorado, porque vai ser análise, apesar de ser uma denúncia só, dentro do processo, as punições e análise de documento é individual para cada caso, e aí o processo que a gente imagina que já deva ter ali um resultado, pelo menos de condenação, até julho ou agosto, se a denúncia for formalizada realmente agora em fevereiro, você pode ter aí uma condenação só saindo lá para outubro ou novembro, e olhe lá. E olhe lá. Então, o material que está aqui, inclusive, na coluna da Malu Gaspar, que foi quem jogou a água desse suco do bolsonarismo, assinado aqui pelo Rafael Moraes Moura, traz o seguinte: denúncia contra Bolsonaro pode frear a anistia, avaliam aliados de Lula. Não pode, vai frear. Por quê? Porque não vai conseguir ser aprovada. E se for aprovada, como a gente já disse, cairá no STF. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apostam na denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente para frear as discussões no Congresso Nacional em torno do projeto de lei que prevê a anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos que culminaram com a invasão e depredação da sede dos 3 poderes em Brasília. A expectativa é a de que a denúncia seja apresentada ainda neste mês. A equipe da Procuradoria-Geral da República, formada ali por Paulo Gonet Branco, né, do Procurador-Geral da República, ainda está analisando as 884 páginas do relatório da Polícia Federal que levou ao indiciamento de Bolsonaro e outras 39 pessoas por conta da articulação de um plano golpista para impedir a posse de Lula, matar Lula e Alckmin e matar o ministro Alexandre de Moraes. E detalhe, o que está escrito aqui na matéria, eu tinha citado já desde novembro ou dezembro, se não me falha a memória, que a denúncia
quando a Procuradoria-Geral da República faz, ela não pega, por exemplo, esse documento aqui que foi encaminhado pela Polícia Federal, o STF, que o STF encaminhou para a Procuradoria-Geral da República, que tem 884 páginas, ele não pega, carimba e fala, denuncie. Eles precisam fazer a análise do que está no relatório, conectar com as provas e formalizar a denúncia. Inclusive para crimes que talvez a própria polícia não tenha pedido indiciamento. Porque a polícia pediu indiciamento de Bolsonaro e de outros indivíduos por vários crimes supostamente cometidos por eles. Mas a Procuradoria-Geral da República pode não acatar todos os pedidos de indiciamento na denúncia, ou pode acrescentar ou colocar novos. Tirar alguns e colocar novos. Pode manter todos os crimes dos indiciados ali, apresentados pela Polícia Federal, pode acrescentar novos crimes na denúncia, ou pode excluir alguns crimes solicitados ao indiciamento pela Polícia Federal e acrescentar outros, ou pode manter do jeito que está. Então, para mim, está claro que terá sim a denúncia formalizada pelo Paulo Gonet. Eu só não espero que demore tanto, né? Eu acho que já está amarradinha, já deveria ter saído, pelo menos na primeira quinzena de fevereiro é o que eu acho que deve acontecer, para acabar com essa pataquada. O Silas Malafaia, por exemplo, está organizando agora um ato pelo impeachment do Lula. Por qual motivo? Não tem motivo, é só para criar oba-oba. Mas ele vai marcar mesmo, Carlito? Neste momento ele tem problemas maiores para resolver. Inclusive, né, Malafaia? Não deu na justiça, né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas para quem acompanha meu trabalho aqui há muito tempo sabe que eu fui processado, né, pelo Malafaia, civil e criminalmente. E não deu, Malafaia. Não deu. Depois eu entro em mais detalhes aqui que eu não posso falar aqui, mas vocês já entenderam, né? Não deu certo a imposição que eles tentaram colocar contra mim. Me processou civil e criminalmente. Não deu. Ganhei. Em tudo que é lugar que eu poderia ganhar. É claro, alguns detalhes eu não posso contar dessa última decisão, evidentemente, do que aconteceu, mas por onde passou eu ganhei, e esta última decisão eu não posso citar para vocês ainda aqui agora, mas o que eu posso dizer é que não deu. É o que eu posso citar para vocês. Não deu. E o Malafaia está com maiores problemas nesse momento, por quê? Porque o Trump está fechando as igrejas dele e do pessoal da Lagoinha, né? Fechando, Carlito, mas ele não está indo em igreja. Está colocando para fora imigrante, meu amigo, brasileiro, que alimentava a igreja desse povo lá fora. Tanto que o bolsonarista trumpista Malafaia está revoltado com Trump. Por quê? Porque mexeu no negócio dele, né? Na renda dele, de certo modo. Ele vive da fé. Se ele explora, engana, isso aí eu não posso afirmar. Mas que ele vive do negócio da fé, ele vive. Ele vive de venda de livro, ele vive de venda de curso, ele vive de venda de mentoria, ele vive de pacotes de viagem, né? Eu não sei quais são todos os negócios do Malafaia, mas ele vive da fé. E aí o Trump tá dando prejuízo, não só nele, como no pessoal da Lagoinha também. Nos empresários, supostamente, da fé, ligados à Igreja Batista da Lagoinha também. E aí, muita gente tá imaginando que esse ato vai acontecer logo. Não vai, o Malafaia quer resolver o problema dele lá. Tanto que perguntaram, quando é que o Malafaia vai marcar o ato? Não tem uma data específica. Por quê? Porque ele tem problemas maiores para resolver nesse momento. Ele está preocupado com os negócios dele, né? Negócios financeiros mesmo que eu me refiro, não só relacionado à religiosidade. Tá? E a denúncia deverá acontecer. E aí segue. Na avaliação de lideranças da base lulista, inclusive de dirigentes partidários ouvidos reservadamente pela coluna, né? Uma denúncia robusta contra o ex-presidente da República, confirmando o entendimento da Polícia Federal, deve aumentar o custo político e a pressão da opinião pública para o Congresso não avançar em qualquer ofensiva para livrar Bolsonaro e seus aliados, apesar da pressão da tropa de choque bolsonarista em sentido contrário. Eu não acho que pressão popular vai mudar muita coisa em relação a eles retroagirem ou prosseguirem, porque, ó, população é contra a anistia. Tá aqui, ó. Já tem pesquisa que mostra isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar a mais. Deixa eu ver se eu encontro a mais recente aqui. Pronto, vou pegar de dezembro de 2024. Tá aqui, ó. 62% são contra a anistia aos participantes do ataque golpista de 8 de janeiro. Tá aqui, ó. 62%. Outros 33% se dizem a favor e 5% não sabem e 1% se dizem diferente. Ou seja, se você somar aqueles que não concordam, você tem aqui, né, entre os que não concordam ou que acham que devem ser punidos, você tem aqui 68, né, entre aqueles que acham que devem ser punidos e aqueles que acham que não devem ser punidos ou são indiferentes. Se você pegar os que acham que devem ser
não ser punidos, tá aqui, ó, 33%. E na minha análise, desde 2018 e 2019, quando eu falo do bolsonarismo, na verdade desde 19 e 20, para ser bem correto, eu digo aqui para vocês que o bolsonarismo tem uma base fiel entre 25 e 28% do eleitorado brasileiro. Que na minha análise, está incluído aí nesses 33% que acha que tem de se anistiar os golpistas do 8 de janeiro. Então, a pressão popular não vai fazer com que eles desistam. Por que não vai fazer com que eles desistam? Porque eles não têm outro nome além do Bolsonaro. Pelo menos na cabeça deles, né? Outros já entenderam que o Bolsonaro acabou, que tem de buscar um novo nome, que tem de constituir uma nova luta aí. Mas muitos acreditam ainda que a alternativa é só o Bolsonaro, ou que mesmo que o Bolsonaro não esteja apto a concorrer, que ele estando solto já é um grande ganho para alguns desses indivíduos. Então, pressão popular, não acredito muito que vai incomodar os golpistas ligados ao PL. Porque só pra vocês terem noção, eles são tão caras de pau que eles foram contrários a todas as ações que o governo fizeram no passado no Rio Grande do Sul, e nessa semana estava dizendo que o governo estava fazendo isso pro Rio Grande do Sul, aquilo pelo Rio Grande do Sul, que não sei o que pelo Rio Grande do Sul, que estava errado. Eles não fizeram absolutamente nada. Disseram que a comida no governo Lula tá cara, que a gente sabe que tá 7 vezes mais barato, pelo menos a cesta básica, que nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Não é que tá barata, tá? A gente quer que fique mais barata, mas está 7 vezes mais barata aqui no governo Bolsonaro. Eles votaram, por exemplo, contra, ou estão fazendo um lobby aí para ser contra a isenção de imposto sobre alimentos, por exemplo. Então não acredito, e eles não se comovem com isso. O bolsonarismo é demagogo. E quem acha que não, se a gente conseguir pressão popular eles vão mudar, não vão mudar. Eles vão até calar a boca por um período, baixar um pouquinho a poeira e volta de novo. É o caso, por exemplo, do que aconteceu com o PL do estuprador. Eles deram seguimento ao que eles queriam. Baixou a poeira e deram seguimento. Conforme informou o blog, em pouco mais de um ano de gestão, Gonê já apresentou 256 denúncias perante ao STF e o Supremo Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça. 92,5% delas giram em torno dos atos golpistas. Isso aqui é importante porque para mostrar que para aqueles que dizem que não tem individualização da denúncia, que não tem individualização disso ou daquilo, mostra o oposto. Pela quantidade de denúncia que foi feita e pela quantidade de denúncia percentualmente apresentada, mostra que teve sim a individualização de todo o processo. É indefensável uma anistia com a denúncia contundente da PGR. O impacto dela pode inviabilizar a tentativa de se votar anistia, diz a deputada federal Jandira Fegali. Com todo o respeito, Jandira, a você e aos parlamentares de esquerda do Congresso Nacional, eu acho um erro quando vocês trazem essa discussão para o campo da possibilidade. Não, eles podem discutir. Vocês estão dentro do Congresso Nacional, têm por obrigação de conhecer a Constituição, e o discurso que vocês precisam fazer toda vez que vocês vão a público é o seguinte: não vai ter discussão pelo PL da anistia, pois é inconstitucional. E se eles tiverem a audácia de discutir isso aqui e passar, vai cair no STF. Não tem isso de não, porque se tiver uma pressão popular, porque vocês não podem ter esse tipo de discurso. É um discurso unificado. Na entrevista que eu fiz com o Janones lá na Revista Fora algumas semanas atrás, o Janones tocou nesse ponto, ele tá certo. Enquanto às vezes você tem uma linha de deputados fazendo uma comunicação de um jeito, do outro lado tem outros deputados fazendo algo que não tem nada a ver com o que a gente tá querendo naquele momento. A gente que eu falo, né, o grupo que estaria ali naquele... Isso palavras do Janones, que a gente queria comunicar. Ou seja, o Janones falou uma coisa que é certa. Neste momento, por exemplo, é inviável discutir a viabilidade de se ter o pensamento de se aprovar um PL que anistie criminosos. O discurso é bem simples: não se anistia crimes contra a democracia. Se os parlamentares bolsonaristas conseguirem a audácia de aprovar isso no Congresso, cairá no Senado. Se não cair no Senado, cairá no STF. Pronto. Não tem de não, mas se a gente der uma pressão popular, porque neste caso não depende de pressão popular, é inconstitucional. O STF, inclusive, já falou várias vezes sobre isso, que não se anistia crimes contra a democracia. A ministra Carmen Lúcia falou, o ministro Gilmar Mendes falou, o ministro Barroso falou, o ministro Gilmar Mendes falou, o ministro Flávio Dino falou. Não se pode, não, se tiver ali, né, uma pressão, não tem de pressão popular meramente, Jandira. Eu não estou culpando a Jandira, mas muitos parlamentares da esquerda estão com esse discurso. Tem de bater a real, tá? Seria um constrangimento muito grande para a Câmara votar isso, porque não há a menor possibilidade de consenso. Para o deputado Chico Alencar, a palavra de Paulo Gonê terá um peso enorme nas discussões sobre o projeto de autoria do ex-deputado Major Vitor Hugo, ex-líder do governo Bolsonaro. E isso eu digo que não vai ter peso, porque basta lembrar que o Paulo Gonê, na sua audiência de sabatina no Congresso Nacional, falou que não existe liberdade de expressão absoluta e mesmo assim os bolsonaristas dizem que são censurados.
O efeito é fortíssimo. Tenho convicção de que a denúncia vai praticamente sepultar as iniciativas de anistia aqui na casa, afirma. Há muitos elementos de provas reunidos, delação premiada de alguém que estava dentro da trama, Mauro Cid. E todos os 3 poderes foram agredidos no dia 8 de janeiro. E aqui é importante a gente falar sobre isso, né? Porque essa parte da denúncia, ela realmente tem um peso. Por quê? Porque eles vão poder utilizar a denúncia para dizer, ó, o Gonê citou isso. Mas o que eu estou citando em relação à mudança de postura dos bolsonaristas? Eles não vão mudar a postura. Porque o Gonê falou que não existe liberdade de expressão absoluta e eles continuam dizendo que estão sendo censurados. Se o Gonê apresentar a denúncia, eles vão continuar dizendo que o Bolsonaro está sendo perseguido, que é um preso político, que é isso, que é aquilo. É isso que eles vão fazer. Então a gente tem que se organizar, a gente que eu falo o campo da esquerda, de forma institucional e também fora das instituições, ou seja, dentro do Congresso, mas nas ruas também. Porque os parlamentares têm que ter um discurso uníssono. Isso não vai passar porque é inconstitucional. Eles podem articular, eles podem conseguir voto para uma coisa, para outra, mas não irá passar. Eu acho que é essa que tem de ser a linha promovida ali pelos parlamentares e citando, inclusive, que o próprio STF já tem esse entendimento. Tá? Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal e deixa like e vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias aí, porque é tendente que a denúncia realmente saia agora em fevereiro, tá bom? Grande abraço e como eu sempre digo no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.